Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Bom dia, saúde para você e também para você naturalmente. Eu sou Johnny Schemberg. Estou chegando e anunciando mais um jornal da Central TV Brasil e da Top TV. A partir de agora, as boas notícias. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A soja representa 42% da nossa economia, do nosso produto interno bruto. Por essa e outras razões, é importante garantir muita produtividade nessa cultura. Algumas dicas: escolha sementes com padrão genético, qualidade fisiológica e fitossanidade compatível com as indicações técnicas para evitar doenças. E exija o atestado de garantia da semente, pois ele fornece informações oficiais das análises de sua qualidade, atestado de germinação, pureza física, pureza varietal e qualidade fitossanitária. Feito isso, cuide bem da sua plantação e boa colheita. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O Brasil poderá ter uma moeda digital emitida pelo Banco Central, como uma extensão da moeda física. O BC anunciou em Brasília as diretrizes para a criação das moedas no país. Em nota, a instituição diz que tem promovido discussões internas e com seus pares internacionais, visando o eventual desenvolvimento da moeda. Segundo o BC, a moeda deve acompanhar o dinamismo e da evolução tecnológica da economia brasileira. O coordenador dos trabalhos sobre a moeda digital do Banco Central, Fábio Araújo, explicou a moeda digital. Será diferente das criptomoedas. Os criptoativos, como o Bitcoin, não detêm as características de uma moeda, mas sim de um ativo. A opinião do Banco Central sobre criptoativos continua a mesma. Esses são ativos arriscados, não regulados pelo Banco Central e devem ser tratados como cautela pelo público, disse. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revisou sua previsão para a inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo. Neste ano, segundo o Instituto, a taxa deve fechar o ano em 5,3%. A estimativa divulgada hoje é superior à previsão anterior, de 4,6%, segundo o IPEA. Nos últimos meses, houve mudança nos fatores de pressão sobre a inflação brasileira. Atualmente, o principal impacto na alta de preços vem dos itens monitorados, ou seja, produtos como gasolina, gás de botijão e medicamentos. A previsão de inflação dos monitorados para 2021 subiu de 6,8% para 8% na pesquisa divulgada. O Ministério da Economia publicou no Diário Oficial da União uma instrução normativa que suspende até 30 de junho a exigência de recadastramento anual de aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis. De acordo com a instrução normativa número 53, será suspensa também a realização de visitas técnicas para comprovação de vida. A suspensão dessa exigência é uma das medidas de proteção previstas para enfrentamento à pandemia, entre as orientações dirigidas a órgãos e entidades do sistema de pessoal da administração pública federal. O Ministério da Economia ressalta que essa suspensão não se aplica ao recadastramento de aposentados, pensionistas ou anistiados políticos, cujos pagamentos já estejam suspensos. Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estabelece procedimentos que deverão ser observados para avaliação do impacto da abertura do mercado brasileiro para importação de produtos agropecuários. De acordo com a portaria número 133, publicada no Diário Oficial, ficará a cargo da Secretaria de Defesa Agropecuária fixar os requisitos sanitários, fitossanitários e de segurança exigidos para importação de produtos agropecuários.
Já a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais será o órgão competente para avaliar os impactos econômicos e comerciais, bem como os impactos nas relações internacionais, decorrentes da abertura do mercado brasileiro para esses produtos. Ainda que haja uma forte demanda, como vê na Record, o setor imobiliário passa por uma queda na oferta de imóveis. O número menor que novos lançamentos reflete a recente alta nos custos da construção, avalia a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Na comparação com o primeiro trimestre de 2020, houve uma alta de 27,1% nas vendas de imóveis nos 3 primeiros meses deste ano no país, revela o estudo Indicadores Imobiliários Nacionais. Ao todo, foram 207.946 unidades vendidas nos últimos 12 meses, maior número já registrado. A Pfizer informa que começou a testar pessoas totalmente vacinadas com mais de 65 anos. Em um estudo novo que usa a candidata à vacina pneumocócica conjugada 20-valente da empresa 20-VPNC com uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech. A meta do estudo é entender se a combinação das vacinas é segura e reconhecer a reação imunológica, depois acrescentar a vacina contra a pneumonia ao imunizante contra a Covid-19. A 20-PNC está sendo desenvolvida para ajudar a proteger adultos contra 20 tipos de vírus, responsáveis pela maioria das doenças pneumocócicas invasivas e pela pneumonia. Mais notícias após os comerciais. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Todos os anos, Itaipu entrega milhões de megawatts-hora e transforma a vida das pessoas. É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina de entregas. Itaipu, o amanhã já começou. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O assunto da semana foi a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga os desmandos do combate ao Covid. E ali o que se viu, dois mundos paralelos. De um lado, o executivo dizendo uma coisa, se confrontando com uma realidade com outra. Desde o início, o próprio presidente da República, ministros e mais as séculas continuaram fazendo tudo aquilo que a ciência não recomendava. Uso de máscara, desafiaram. Distanciamento social, desafiaram. Tomaram medidas demoradas para a vacinação. Então o que se observou são dois mundos paralelos. O mundo real e o mundo artificial daqueles que deveriam cuidar da saúde brasileira. A explicação estaria na percepção da realidade que os brasileiros têm do país. O Instituto Ipsos Mori, o Instituto Britânico, fez uma pesquisa para saber se aquilo que o cidadão brasileiro acha bate com a realidade. E naturalmente o que aconteceu foi de que o país ficou classificado como o segundo pior país do mundo, entre os 38 entrevistados, da percepção que as pessoas têm daquilo que está acontecendo. Foi feita uma pergunta sobre a gravidez de meninas de 15 a 19 anos. As pessoas responderam que entendiam que 48% das meninas engravidavam, quando na realidade é 6,7%. Foi feita uma pergunta: quantos presos estrangeiros teríamos no Brasil? A resposta foi 18%, quando a realidade seria 0,4%. Ou seja, a percepção equivocada da realidade muitas vezes se dá em função de uma série de coisas, principalmente das notícias e das informações. Então, pode ser
que uma parte das pessoas que estão acreditando que o governo federal agiu 100% corretamente no combate à pandemia estão com esta percepção equivocada, estão cegos. Agora, é natural que se entenda que as pessoas que fizeram as lambanças e que quando vão na CPI do Covid mentir, estão lá para se defender, estão lá para justificar as suas medidas. O que não entendo, o que é difícil de compreender, é que pessoas que não têm nada com isso continuem acreditando de que o Brasil agiu corretamente através de todas as medidas do governo federal para resolver o problema da Covid-19. As 216 agências do Trabalhador do Paraná disponibilizaram 3.107 oportunidades de emprego com carteira assinada em empresas do Estado. Dessas vagas, 959 estão nas agências de Curitiba e região metropolitana. As agências são vinculadas à Secretaria de Justiça, Família e Trabalho. A estratégia adotada pelo governo do Estado para ampliar a oferta de postos de trabalho é que os servidores das agências tenham uma postura ativa e busquem as vagas diretamente com as empresas. O vereador Márcio Barros, após ouvir a sociedade civil organizada e lideranças de bairros, apresentou uma proposta de lei na Câmara Municipal de Curitiba para mudar as regras atuais do estacionamento regulamentado, o STAR, e retornar à antiga, quando o motorista tinha 5 dias para regularizar a notificação. Nas audiências públicas, Barros propõe uma multa educativa, a aquisição de 10 créditos do STAR por um valor 10 vezes o valor, hoje em R$3, que custaria exatamente R$30 e poderia ser utilizado posteriormente, evitando a geração automática da infração de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira de habilitação, pois não deveria ser considerada grave, como prega a gestão do prefeito Rafael, por estar o carro parado e sem ameaça à vida. Tivemos uma semana histórica e marcante para o nosso Paraná. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou o fim do nefasto pedágio que tanto prejudicou os paranaenses por décadas. E anunciou também o novo modelo com investimentos de 42 bilhões de reais nas estradas nos próximos 30 anos. É o maior pacote de investimentos em estradas da América Latina. A nova concorrência, que deve acontecer na Bolsa de Valores, será baseada na menor tarifa para quem usar as estradas. Também não haverá limite de desconto, como vinha sendo proposto anteriormente pelo Ministério da Infraestrutura, que alterou o formato em função da negociação encabeçada pelo nosso governador. Era um grande anseio da sociedade paranaense que foi ouvido pelo governo do estado. A modelagem segue com mais de 3,3 mil quilômetros de rodovias concessionadas entre estaduais e federais e 1,8 mil quilômetros de duplicações. O governo do estado vai investir 11,8 milhões na pavimentação de 2 importantes ruas de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Além disso, autorizou o município a apresentar projetos para a construção de escolas e centros municipais de educação infantil, no valor de 12 milhões de reais. A assinatura dos convênios pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e pelo prefeito Issam Hussein ocorreu na semana passada. O investimento total por parte da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas é de R$ 23.860.200 mais 40 centavos. São recursos importantes para a construção, reforma, ampliação de escolas, atendendo
há um compromisso do nosso governo de melhorar o sistema educacional do Paraná, destacou o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. A Prefeitura de Maringá ocupa a primeira posição no Paraná no índice de transparência em comparação com as grandes cidades do estado. De acordo com o levantamento do Tribunal de Contas do Paraná, divulgados, o município conquistou nota 87,63%. Os dados para a formação do ranking correspondem ao ano de 2020. Maringá aparece na frente de Curitiba, 69,36%, Londrina, 82,70% e Cascavel, 81,59%. O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, destaca que o resultado é um reflexo de um trabalho constante e feito através da administração municipal. Disse ainda o prefeito: seguimos com os melhores índices, tanto que, de 2019 para 2020, houve crescimento de mais de 2% na nota do município. E vamos avançar cada vez mais, afirmou o prefeito. O Paraná registrou queda em mortes violentas intencionais no primeiro trimestre desse ano. O número de homicídios dolosos, latrocínios, lesão corporal, seguida de morte e feminicídio, caiu 13,3% em comparação com o mesmo período do ano de 2020, de 647 para 559, ou seja, 86 ocorrências a menos. Além disso, em 65% dos municípios paranaenses não houve registro de mortes violentas. Dos 399 municípios, 260 não tiveram ocorrência em 2020. No mesmo período, foram 236 municípios, 59% sem casos. O balanço é da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Mais notícias após o intervalo comercial. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui, você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. O vírus está mais rápido e transmissível e só temos duas maneiras de vencer a pandemia. Uma é cuidar de você e de quem você ama. A outra é a vacina. Agora no Paraná é vacina de domingo a domingo, para que ela chegue para cada vez mais paranaenses e para que a sua vez chegue o quanto antes. O Paraná tem pressa, a economia, a educação, a saúde tem pressa. Vamos vencer juntos a pandemia, para que a gente possa estar juntos novamente. Vacina Paraná, de domingo a domingo. Paraná, Governo do Estado. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. A pandemia de Covid-19 está sendo perpetuada por uma escandalosa desigualdade na distribuição de vacinas, disse o chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. O diretor-geral da OMS pediu na Assembleia Ministerial Anual da organização que os países doem vacinas ao programa COVAX para imunizar 10% da população de todos os países até setembro e 30% até o fim do ano. O Programa das Nações Unidas tem o objetivo de garantir que todos os países tenham acesso à vacinação. O Japão abriu unidades de vacinação de grande escala em Tóquio e na província de Osaka.
Autoridades afirmam que o objetivo é imunizar os 36 milhões de cidadãos idosos do país até o fim de julho. As duas unidades são operadas pelas Forças de Autodefesa do Japão e a vacina distribuída em ambas é fabricada pela Moderna, recentemente aprovada no país. A unidade de Tóquio recebeu 5.000 agendamentos para o dia de sua inauguração, enquanto a de Osaka recebeu 2.500. O governo afirmou que a expectativa era que a capacidade combinada dos dois centros possa ser dobrada na semana que vem. O interesse da China na África é antigo, vem desde os anos 60, quando Mao Tse-tung estreitou relações com proeminentes líderes africanos que lutavam contra o domínio estrangeiro. Mais de 60 anos se passaram e hoje nenhum país tem laços mais firmes com os chineses que a Zâmbia, uma relação que beira o neocolonialismo. Atualmente, a pequena nação africana possui uma dívida externa na casa dos 12 bilhões de dólares, a maioria com a China. Sob influência chinesa, lançado em março, os repórteres da France 24, Nicolas German, Romeu Langlois e Wu Song investigam o funcionamento das empresas locais, as melhorias e os investimentos chineses no país africano. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, classificou a recente iniciativa da Rússia de distribuir passaportes aos moradores das regiões de Donbass como um grande problema. Isto é o passo para a anexação, disse em registro à rádio Free Europe. Em abril, a agência russa TESS anunciou que cerca de 540 mil passaportes russos fossem distribuídos em Donetsk e Luhansk, ao leste da Ucrânia. O objetivo é conceder 1 milhão de documentos até dezembro. A exploração de madeira tem distribuído em ritmo acelerado as florestas tropicais do Suriname, e a venda ilegal da commodity gera enorme prejuízo financeiro ao país. É o que aponta a matéria investigativa de Deutsche Welle. Os dados indicam que mais da metade da exploração madeireira no país sul-americano é irregular. Os principais compradores são China e Índia, e as empresas chinesas também dominam as concessões para extração. O Suriname produz cerca de 1,5 milhão de metros cúbicos de madeira por ano. A maioria é vendida em sites ilegais, o que torna a compra e venda irrastreáveis, diz o jornalista Carl Holm. O secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa disse esperar um aumento robusto no número de falantes do idioma. Em mensagem para a ONU News de Lisboa, Francisco Ribeiro Teles listou os fundamentos para o crescimento da língua portuguesa. A língua portuguesa é hoje a 5ª língua mais falada no mundo. A primeira no hemisfério sul e uma das línguas mais usadas na internet e nas redes sociais. O português apresentou um forte crescimento, sobretudo na África, e poderá quase duplicar seus atuais 260 milhões de falantes até o final do século, disse. Se hoje a nossa língua tem um considerável valor estratégico, geopolítico, econômico e cultural, essas projeções permitem prever um futuro auspicioso para o nosso idioma comum nas próximas gerações, destacou. Depois do intervalo, o futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. No Banco do Agricultor Paranaense, juro alto não põe o pé. Você entra, conta seus planos e o gerente bota fé. Para os pequenos e médios agricultores, é mais que dinheiro. Para quem vive do campo, é o melhor parceiro. Ei, beleza! Nesse banco tem ajuda. Pega din-din, pega din-din, pega din-din, é juro baixo o ano inteiro. Pega din-din, pega din-din, pega din-din. No Banco do Agricultor Paranaense, os pequenos e médios agricultores têm crédito com juros reduzidos e que pode chegar a zero para programas como energias renováveis e irrigação. Juros baixos para crescer? Fale com o Banco do Agricultor Paranaense. Pega din-din, pega din-din. Paraná, Governo do Estado. Este é o restaurante Mariterra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mariterra, rodízio de carnes com frutos do mar. Uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mariterra, Monteiro Torinho, 141.
Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Alô, Johnny, aquele abraço. Zé Domingos, um forte abraço também. Outro Biro, um abraço a todos. Que jogo, hein, Zé? Se não foi tão bom assim, falhas e mais falhas. O goleirão do Paraná falhou e falhou feio, mostrou não ter habilidade com os pés. E depois, o Gustavinho bateu um tiro de meta na penalidade, hein, Zé? É lamentável para o Paraná esta situação. Para consolo dos paranistas, o tricolor até teve bons momentos na partida. O Paraná não merecia perder por 2-0 como perdeu para o Atlético. O Atlético teve muita posse de bola, um domínio amplo, deu um banho de toques no primeiro tempo em especial, mas um domínio estéril, sem força, sem penetração. O Atlético Paranaense não criou oportunidades para marcar o gol. O goleiro do Paraná, no primeiro tempo, não foi exigido em momento algum. E, em contrapartida, o Paraná, que era dominado, o Paraná criou confiança a partir de um determinado momento, se soltou, criou situações, e o Paraná, no primeiro tempo, teve mais oportunidades claras de marcar do que o Atlético Paranaense. E o primeiro tempo terminou no 0-0. Já no tempo complementar, a voz do vestiário parece que funcionou, porque tanto o Atlético quanto o Paraná Clube, meu caro Birubiru, vieram de uma forma diferente. Eu até comentava pela Rádio Cidade que não houve alterações de jogadores, mas houve alterações de participação tática, de presença em campo. O Atlético passou a atacar, querendo marcar. O Paraná contra-atacava e os minutos iniciais da etapa complementar foram empolgantes. E daí então surgiu o primeiro gol do Atlético Paranaense. Gol que houve vacilo do corpo defensivo do Paraná, porque o Carlos Eduardo veio carregando pela esquerda, não foi acossado como deveria ser, cruzou, o zagueiro paranista testou muito fraco para o lado e a bola caprichosamente caiu com o Marcinho. Ele dominou e chutou, mas chutou torto, barbaridade. A bola iria fácil para a linha de fundo. Mas, nesses caprichos do futebol, bem colocado, o centroavante, o Matheus Babi, tocou na bola e fez o gol. O primeiro dele, com a camisa do Atlético Paranaense. 1-0 para o rubro-negro. O Paraná, evidentemente, sentindo ser inferior ao adversário, recebeu o impacto do gol. Recebeu e ficou atrapalhado, ficou confuso. E o Atlético Paranaense começou a pressionar. Mas aos poucos o Paraná foi se soltando, entendendo que poderia até chegar ao empate. Eis que o zagueiro Hurtado foi querer fazer uma jogada de craque, e ele não é craque, sem olhar quem estava nas suas costas, imaginando que quem estava ali sozinho era o goleiro. E o atacante Cittadini, do Atlético Paranaense, estava ali, acossou o goleiro mostrou uma falta de habilidade total em jogar com os pés, foi rebater e rebateu exatamente contra o corpo do atleticano e a bola estourou para as redes. 2-0 para o Atlético. O Atlético está praticamente classificado para a nova fase do Paranaense. E o Atlético chegando. O Atlético é sério candidato ao tetracampeonato, com toda a certeza. Show, brilhante, Zé. Um abraço para você, até a próxima. Outro Biro, um abraço a todos e até a outra. Obrigado pela recepção. Encerramos aqui mais um jornal da Top TV e da Central Brasil. Retornamos à noite com mais notícias. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.